Olá, bem-vindos à nossa última aula de análise sintática no que se refere ao período simples. Depois a gente vai, a partir daqui, ver vídeos sobre o período composto, sobre as orações subordinadas, coordenadas e todo esse tema. Hoje é a nossa última aula de período simples. A gente vai fazer exercícios com tudo o que a gente viu até agora, ou seja, de termos associados ao verbos e termos associados ao nome. Por esse motivo eu pus aí na tela para vocês o resuminho novamente do roteiro associado ao verbo, do roteiro associado ao nome e de forma resumida, mas está aí. E a gente vai trabalhar com algumas frases nesse quadro aqui, tá bom? Para praticar. Então a primeira frase que a gente tem é aqui, ó. Já ouvi os poetas de Aracaju. Todas as frases que eu peguei são de literatura, tá? Só para deixar claro. Mas vamos lá. Já ouvi os poetas de Aracaju. Então, a primeira coisa que eu falei, gosto de marcar o verbo. Então, eu, nesse caso aqui, vou deixar ele sublinhado, né? Já ouvi os poetas de Aracaju. Primeiro passo, é um verbo impessoal? Não. O sujeito não é inexistente. Então, segundo passo, eu tenho que identificar o sujeito. O sujeito, nesse caso, é um sujeito implícito, né? Já ouvi só pode ser eu. Então a gente chama de sujeito oculto, sujeito implícito, e é o sujeito eu, que está aqui escondidinho. Tá escondido pelo verbo. Já ouvi os poetas de Aracaju. O verbo é transitivo? Sim, porque sempre que você ouve, você tem que ouvir alguma coisa, né? É um verbo que afeta uma segunda propriedade além do sujeito. Então, se é um verbo transitivo, tem que ter o objeto dele. Vamos ver quem é o objeto. Eu já ouvi os poetas de Aracaju, na verdade, né? Então, tudo isso aqui eu posso dizer que é o objeto, e como ele está vindo aí sem preposição, é um objeto direto. Se viesse com uma preposição obrigatória, seria indireto. Passo 4, não tem locução verbal de passiva, né? E tem outros termos ligados ao verbo? Se tiver, são adjuntos adverbiais, vamos ver. Já, esse já está ligado ao verbo, né? Já ouvi. Então esse já é um adjunto adverbial. E aliás, é adjunto adverbial de tempo, né? Deixa eu dar um espacinho aqui para esse verbo. Deixa eu classificar aqui no meio, né, também. Verbo transitivo direto. Opa, vem para cá. Tá? Então tá aí, ó. Já classifiquei tudo relacionado ao verbo. Agora fica me faltando classificar esses nomes aqui. Os poetas de Aracaju. Eu sei que tudo é um objeto direto. Beleza, mas e se eu quiser ver nome por nome? Então vamos lá, vamos começar com esse de Aracaju aqui, que está ligado a poetas, né? Poetas de Aracaju. Então, como é um termo associado ao nome, agora eu vou usar esse roteirinho aqui da direita. Então vamos lá. O nome é igual ao núcleo? É semanticamente igual ao núcleo? Os poetas de Aracaju e de Aracaju os poetas? Não. Se fosse, seria um aposto. Tá? É uma qualidade nova que se revela por causa do verbo? Por exemplo, eu já ouvi os poetas de Aracaju. Eles já eram poetas de Aracaju ou ficaram sendo por causa do ouvir? Não é uma qualidade nova, é uma qualidade velha. Então vamos para o passo 3. Tem sentido passivo? É um ponto de chegada? Esse aqui, para ver, eu tinha que fazer aquele teste, lembra, de transferência do verbo. Se eu conseguir fazer uma voz passiva, com isso aqui virando sujeito, eu sei que é um complemento nominal. Então vamos lá, eu não poderia falar uma coisa como de Aracaju os poetas eu já ouvi, eu já foi ouvido, né? Não dá. Ele não vira um sujeito de uma frase na voz passiva. Então ele tem outro sentido. Esse de Aracaju só pode ser um adjunto adnominal de poetas. Tá? Então, para acabar minha análise sintática, eu marco aqui que adjunto adnominal de Aracaju é um adjunto adnominal do núcleo poetas. Tá ok? Facinho, né? Vamos pegar outra frase? Então tá aí, nossa próxima frase. Chegou o pacote de livros. Essa frase é peculiar, vocês já vão ver por quê. Vamos começar com a nossa análise normal. Então marca aqui o verbo, chegou, né? É um verbo impessoal? Não, obviamente, né? Sempre alguma coisa que chega, alguém que chega. Então vamos identificar o sujeito. Aí que está a peculiaridade. O que é que chegou? É o pacote de livros, né? Então o que acontece? Essa frase não está na ordem direta. Ela está com uma inversão sintática. Por quê? Porque o verbo está aparecendo antes do sujeito que fez a ação, né? Na verdade, seria o pacote de livros chegou.
a ordem correta, a ordem direta. Sujeito na frente e verbo depois. O pacote de livros chegou. Só que aqui tá, chegou o pacote de livros. Pegadinha de vestibular, né? Muita gente marcaria esse pacote de livros como objeto, né? Porque o que chegou? O pacote de livros. Mas não é, né? É o sujeito. O pacote de livros chegou. Tá ok? E aí, a gente já vê agora passo 3. Verbo transitivo.